Pedimos, Senhor amado, proteção, pedimos, Pai, abrigo, pedimos cura física, emocional, mas principalmente pedimos a Tua presença. Que a Tua presença não falte, que a Tua presença nos deixe, que a Tua presença, Senhor amado, ela não seja dispensável, mas que nós venhamos sentir falta dela. Obrigado, Senhor, por tudo. E nesta noite nós queremos pedir, fale conosco. Queremos ouvir a Tua palavra. Não apenas ouvir, mas entender. Porque nós precisamos do conhecimento, Pai amado, do conhecimento que traz a lucidez de tomada de decisões. Colocamos a nossa mente em Tuas mãos, colocamos o nosso coração em Tuas mãos e pedimos, fale na nossa mente e que a palavra fique guardada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Antes de fazer a leitura, nós gostaríamos de agradecer aos casais que aqui ontem estiveram. Nós propomos fazer coisas simples. Nós fizemos tudo simples e a simplicidade, ela marcou. Tem uma palavra de um grande sábio que diz assim: faça o possível com o que você tem em mãos, até que Deus te dê condições melhores para fazer melhor ainda. Então nós não precisamos fazer coisas requintadíssimas para chamar a atenção. Nós precisamos fazer coisas simples, onde o Espírito Santo flui. Um simples jantar, muito saboroso, por sinal, mensagem simples, dinâmica simples, mas onde os casais tiveram a oportunidade de ter um tempo a sós. Nós tivemos ontem 4 irmãos que não veio do culto, né? Nós tivemos ontem o irmão Zé da irmã Fátima, nós tivemos o irmão Roberto, que é esposa da irmã Verônica, nós tivemos o irmão Henrique, da esposa da Heloísa, nós tivemos o marido da nossa irmã Jô também, o Leandro. Eles ainda não tiveram da Josi, da nossa irmã Josi. E nós não tivemos ainda o privilégio de tê-los conosco, mas estavam aqui. Só essas 4 pessoas já valeu a pena de tudo que nós fizemos. Amém? Uma boa comida, uma boa dinâmica, mas essas 4 vidas foram mais importantes de estar aqui. Amém? Amém. Culto de missões, Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, redefinindo o chamado missionário, qual é a missão, a vocação que nós temos diante de Deus para com os perdidos. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, Jesus disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo, foi movido de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar.
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Nem podemos assentar. Nós estamos falando em culto de missões. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela, todo terceiro domingo, é dedicado a missões. É dedicado àqueles que fazem a obra, é dedicado àqueles que precisam ser alcançados. E todas as igrejas no Brasil hoje estão celebrando esse culto. Todas as ofertas que levantarmos nesse dia no Brasil inteiro, ela é destinada a missões. Não fica nada com a igreja local. É o único dia que a igreja não tem, tirando os dízimos, né? É o único dia que a igreja não tem nada do que entra em si, porque é destinado à obra missionária. Mas quando nós falamos da obra missionária, nós entendemos que missões é o grande desafio da Igreja de Cristo nesse tempo. É o grande desafio em que nos foi dado por incumbência de praticar. O que Deus deseja com a igreja é a prática missionária. E a prática missionária não está voltada aos nossos eventos que fazemos. Não está voltada ao louvor que demos a Ele neste culto. Mas está voltada ao perdido. Aquele que está andando sem direção, aquele que encontra-se em grande desespero, agonia de alma, afundado em vícios, afundado em drogas, afundado em dívidas, pensando em atentar contra a sua vida. Mudou a anatomia física, mudou a maneira de viver, de vestir, de se portar, e é excluído pela sociedade e religião. Estou falando em xenofobia, homofobia, cristofobia. E está errado esse nome. O que significa fobia? Medo. Então, xenofobia é medo de pessoas que nasceram em outras regiões do Brasil e do mundo. Homofobia é medo de homossexuais. Cristofobia é medo de Cristo. Então, se querem inventar algo para punir, primeiro entendam o que estão falando. Fobia é medo. Ninguém tem medo de palhaço, ninguém tem medo de sapo, de barata, medo de morrer, medo de um monte de coisa. Tem gente que tem medo até de ter medo. Isso chama-se fobia. E nós não estamos dizendo nada disso. Nós estamos falando de uma exclusão, porque nós olhamos a decisão que a pessoa tomou e não a alma que ela tem. Não importa se a pessoa optou pelo homossexualismo, optou, acha que é um cachorro, acha que é um passarinho, enquanto ela estiver viva, o Evangelho tem que ser pregado a ela. E o Evangelho tem sido negligenciado principalmente por pessoas que estão próximas a ela. E se nós não pregarmos o Evangelho, a Bíblia diz que se não pregar o Evangelho, as pedras clamarão. Então, para deixar bem clara a tarefa da igreja, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele estabeleceu isso, Jesus, nas suas últimas palavras. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Primeiro nós temos que ir. Eu vou lendo e vou. Primeiro é ir. Não é ficar em quatro paredes. É muito bonito fazer um evento missionário. Mas quantos foram alcançados aquele dia? Evento missionário para crente? Evento missionário para salvo? Isso é discipulado no evento missionário. Então vocês vão. E depois façam discípulos de todas as nações. Quando vocês fizerem discípulo, olha só a ordem dos fatores. Discipulem.
vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. A palavra tem que ser ensinada, a palavra não é um ringue de gritaria, a palavra não é uma imposição da minha vontade, a palavra precisa ser ensinada. Doa a quem ou em quem doer. Eu não gostei da palavra. Quando eu não gosto é porque foi falado para mim. Deus falou comigo. Eu não gostei, então é para você mesmo que Deus falou. Importa quem vai gostar ou não vai gostar, tem que ser pregado. Porque se a gente não se preocupar com o que falar, se as pessoas vão gostar, a gente não prega coisa nenhuma. Porque sempre vai ter alguém que não vai gostar de alguma coisa. E como pregador há 24 anos, eu estou pouco me lixando se eu vou gostar ou não vou gostar. Eu estou pregando porque Deus quer falar. Amém. Amém? Então, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Primeiro a gente tem que aprender. Primeiro nós temos que praticar. Para depois ensinar. Quem não senta para aprender, não pode se levantar para pregar. Está cheio de gente querendo pregar. Mas não vem numa escola de líderes, não vem numa escola bíblica, não vai em um seminário de treinamento. Quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Vos tenho mandado porque estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do mundo, ou dos séculos. Amém. Jesus está deixando claro aí que a obra missionária, o discipulado e o engajamento para salvar aqueles que estão caídos é a prioridade da igreja. Prioridade da igreja não é, talvez esse culto fosse mais interessante se fosse numa praça. Mas muitos nem lá estariam porque iriam reclamar do clima. A prioridade da igreja não é estar dentro da igreja. A prioridade da igreja é alcançar, buscar, anunciar. Vocês vão, saiam das paredes, anunciem o Evangelho, porque o foco é missões. E quando nós falamos no foco missões, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Deus é missionário. O primeiro que fez missões foi Deus. Adão pecou, juntamente com sua esposa, o homem caiu. Deus desceu do céu para buscar o homem. Ele não ignorou Adão, falou: você pecou, o problema é seu, fique aí. Eu te dei todas as oportunidades. Deus desce e chama o nome de Adão. Adão, onde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Se ele é onipresente, ele sabia. Essa pergunta não é geográfica. Essa pergunta é de ordem moral. Olha o que você fez com a sua vida. Olha, Adão, a posição que você se encontra agora. Você está caído. Eu te fiz para andar de pé, Adão. Olha onde você está. Não são poucos, não, queridos, pregadores do Evangelho que ainda bebem. Não são poucos pregadores do Evangelho que têm amantes, que fumam. Não contei na quinta-feira a história de um conhecido, de um amigo que ficou inventando essa de champanhe sem álcool, champanhe sem álcool, champanhe sem álcool. Qual que deu a vida dele? Nós precisamos ser exemplos. Eu não posso ser hipócrita de dizer não faça isso se eu ainda estou fazendo. O Evangelho é o reflexo de quem eu sou, transmitido a quem eu quero encontrar. É o que está dentro de mim que vai alcançar alguém. Mas se o que está dentro de mim é obscuro, se o que está dentro de mim é tenebroso, ou é dúbio, como que eu vou alcançar alguém? Se o desejo de muitos pastores é o enriquecimento através da igreja, por isso nós vemos escândalos a toda hora. Pessoas achando que Deus é um agiota. Não fazem nada e exigem tudo. A função determinada a mim e a vocês é fazer missões. Que é confortável. Pelo que eu estou vendo aqui, nós não temos nenhum ímpio aqui dentro. Nós não temos nenhum drogado aqui dentro. Não estou vendo nenhuma prostituta, não estou vendo nenhum homossexual, não estou vendo nenhum bandido, não estou vendo nenhum viciado.
Nós estamos falando com pessoas que supostamente vão para o céu. Por que supostamente? Se nós não cumprirmos o ID de Cristo, nós não entramos na cidade onde Cristo habita. Essa igreja era para estar lotada de pessoas que nós vivemos reclamando dela, porque meu primo, pastor, mas a gente convida. Aí está o grande erro. Não é convidar, é colocar o joelho no chão e dizer: Satanás, você não segura essa pessoa em casa, porque nesse mês, no culto de ser, começar isso daí a partir de hoje, no mês que vem, você não segura o fulano em casa, porque eu vou começar uma batalha de joelhos aqui, e ele vai para a igreja em nome de Jesus. E ele vai estar aqui em nome de Jesus. Porque o simples convite não resolve nada. Mas é uma batalha para que Deus reative o chamado e a igreja se apaixone pelo perdido. Mas é uma batalha que eu tenho que orar pela mente da pessoa. Tira esse desejo da mente dela. Quebra a resistência da mente dela. Senhor, a religiosidade e o tradicionalismo. Missões se dá aqui. Esse é o campo de batalha. Onde o diabo fala: não vai na igreja não, porque está frio. Às vezes fala assim: a fulana, ela, quando esfria, não vem na igreja. Então vai ficar até setembro sem vir na igreja. Que o tempo são 7 ondas de frio que estão para entrar. Só 2 entraram, tem mais 5, uma pior que a outra. Hoje, entre meia-noite e 1h da manhã, está para entrar uma pior, de uma frente fria que está no Mato Grosso do Sul, que tem até, supostamente vai chover granizo nessa noite. Ontem choveu do nada, a noite estava agradável, de repente choveu. Então a pessoa não vai vir mais na igreja. Se está sol, não vem na igreja porque está sol. Se está frio, não vem na igreja porque está frio. Sabe o que a igreja precisa? Se converter. A igreja precisa deixar de brincadeira e voltar a ser igreja. Porque quando nós somos igreja, os perdidos vão procurar Jesus por si só. Eles vão sentir segurança de entrar aqui, quando eles olharem para nós e falarem: Deus fez uma obra naquela vida, Deus fez uma obra naquele outro, Deus mudou a história. Aquele lá já não fala como falava, essa daqui já não toma atitude como tomava. Quando nós mudarmos, nós vamos ser luz, e luz atrai. Amém. Luz atrai. Se você ligar uma luz, uma lanterna, numa escuridão de uma mata, todas as mariposas, mosquitos, pernilongos vão estar no foco daquela lanterna, porque a luz atrai. Se nós não estamos ganhando ninguém, desculpa falar, a nossa luz está fraca, a nossa pilha está acabando, ou a nossa bateria está arriando. Nós precisamos de um renovo, de um choque de realidade, porque nós somos responsáveis por ganhar mais um para Jesus. Se o seu pai não vir para Jesus e for para o inferno, culpa sua. Se o seu filho não vir para Jesus e for para o lago de fogo, culpa sua. Mas eu oro, mas tem alguma coisa que está impedindo a sua luz de brilhar, ou a minha luz também. Então nós precisamos a qualquer custo fazer missões. Mas há vários pontos de vista em relação a missões. No texto que lemos, nós temos aí 4 pontos de vista. Primeiro ponto de vista, capítulo 10, versículo 25 de Lucas. Primeiro ponto de vista. E eis que se levantou um certo fariseu, doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Primeiro ponto de vista, para o escriba, para o doutor da lei, o caído era um tema a ser discutido. Ele estava preocupado com ele. Nós não podemos estar dentro de uma igreja olhando para o nosso umbigo. Estou chateado, estou desestruturado, estou isso, estou aquilo. Tem gente que só olha para o seu umbigo. E quando nós olhamos para o nosso umbigo, está todo mundo errado ao nosso redor, porque certo somente nós. O escriba, o doutor da lei, ele chega em Jesus e ele quer negociar a vida eterna. Missões para ele era um negócio. Missões para ele era um tema a ser discutido.
O que eu faço para herdar a vida eterna? Me ensina a ir para a eternidade contigo. E Jesus diz assim: conhece os mandamentos? Conheço. Todo mundo conhece a letra. Todo mundo em algum momento já leu uma parte da Bíblia. Tem gente que abre o Salmo 91. Eu estava conversando com uma pessoa, porque o diabo está lá, inveja. O diabo está lá me atacando, porque meu vizinho. Não, é engraçado, pensa comigo. Às vezes a gente não tem nada, não é rico, o carro vive quebrando, o mais saudável que tem são os cachorros, mora numa casa alugada, e ainda tem a pachorra de dizer: as pessoas têm inveja de mim. Mas inveja do quê? Mas todas as vezes que a pessoa fica com inveja de mim, eu abro o Salmo 91 e eu rezo o Salmo 91. Isso é idolatria. Isso é idolatria o Salmo 91, como é idolatria o Salmo 23. O diabo não tem medo da página, o diabo tem medo, como Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem dentro de vocês, vocês podem pedir o que quiser que será feito, porque o diabo não vai impedir, porque quando a palavra está dentro do seu coração, ele tem medo de você. Salmo 91, Salmo 23, não resolve nada. Um amigo meu foi expulsar um demônio, aí primeiro a dona da casa falou que veio, com o Salmo 91, o demônio rasgou a Bíblia, comeu o Salmo 91, comeu mais uns 3 salmos, estava com fome naquele dia. Quando o pastor chegou, ela falou assim: pastor do céu, ele comeu o Salmo 91, esse demônio é forte. O pastor falou: irmão, mas ele não tem medo do papel. Como está a sua vida com Deus? Ele tem medo de uma ordem dada por aquele que é justo, que é fiel, que está em Cristo. Para esse infeliz aqui, o caído era um tema para ser discutido, para ele obter vantagem. Está cheio de projeto social que não funciona, assistência social que não fornece uma cesta básica. Se vocês forem para os grandes centros, vocês vão ver ruas tomadas de mendigos. A Cracolândia em São Paulo, estão tentando dar o fim de tudo quanto é jeito. Dentro daquela Cracolândia tem uma pastora que trabalha, a pastora Nildes, pastora da igreja quadrangular. Ela é pastora dentro da Cracolândia, eles só respeitam ela. Um dia ela ouviu uma moça que chegou a ser missa, não sei se Rio Grande do Sul, do Paraná, uma moça que mostrou a foto linda, agora ela viciada no crack, comida pelo crack. A pastora Nildes foi lá, pregou o evangelho, tirou a menina dali, levou para a igreja, a menina se restituiu, ficou firme de novo. Aí veio a tal da recaída, que tanta gente tem recaída. Ela voltou para a Cracolândia e a última notícia que a pastora recebeu: morreu de overdose. Ninguém se preocupa realmente em salvar aquele povo. Governo para o governo, aquele povo, ele é um povo que gera recursos, porque em cima da pobreza, os recursos são gerados. Em cima da doença, os recursos são gerados. Mas ninguém vai lá para resolver. Pessoas vêm pedir alimento de cidades distantes, e a gente fala: procura assistência social. Mas já procuramos, mas não resolveram nada. É igual ONG, não sei para que serve ONG. ONG de animais não faz nada, os bichos tudo morrendo na rua. Você liga para uma ONG, nós não podemos fazer nada. O que é a vigilância sanitária? Quando se precisa dela, nunca faz. Agora, em tempos de pandemia, vir fechar a igreja é fácil. Mas você precisa, não faz. Ou que só ganha dinheiro para não fazer coisa nenhuma. Isso é uma crítica que eu faço. Eu fiz isso nas minhas redes sociais e falo publicamente: me mostra uma ONG que trabalhe. Toda vez que se precisa, eles não podem.
do animal de rua, dá ibope falar do pobre, dá ibope falar do drogado. Políticas sociais inexistentes, o pobre cada vez mais pobre, moradores de rua aumentando em número, pessoas morrendo, pessoas tirando a sua vida. Nesse instante aqui na nossa cidade, tem alguém se drogando, tem alguém se prostituindo. Nesse instante, porque para vir na igreja com frio eu não posso, mas quando eu estou no mundo, não tem bar, passa na porta dos bares. Aí se converte, vem para a igreja, começa a fazer graça com Deus, porque eu não posso vir porque está frio, eu não posso vir porque... É lógico que a pneumonia está proliferando, mas irmãos, botar um agasalho, uma meia quente, vir para a igreja, escutar a palavra, voltar para casa, em 1 hora, 1 hora e meia de culto, não nos mata, mas nós passamos horas e horas, e um churrasco, um vento, até chove, a gente não arreda o pé dali. Mas esse tema não nos agrada, porque é um debate. Eu não posso passar por este mundo e não ganhar ninguém para Jesus. E quando ganha alguém para Jesus, você precisa discipular essa pessoa para que ela seja firme. Não é um tema a ser discutido, porque o tema a ser discutido, não havia interesse da parte desse doutor da lei, desse escriba. Ele era teórico, ele não praticava aquilo que ensinaram a ele. É preciso praticar o que se sabe. Teoria implicará em muitos feridos caídos pelo caminho. Teoria implica em muitos que estão perdendo a vida pelo caminho. Alguma casa dessa cidade tem alguém gritando: Deus, faz alguma coisa. E talvez seja um vizinho nosso, e Deus até fala conosco: vai lá, leva uma palavra. E nós nos omitimos aquilo, porque nós estamos seguros em relação à nossa salvação. Ninguém aqui está seguro de salvação, porque a Bíblia diz: o que perseverar até o fim será salvo. Começa a brincar com a salvação. Vamos brincar com o perdido. Primeira coisa, um tema a ser discutido. Segundo, no versículo 30. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o e se retirando, deixando-o meio morto ou moribundo. Segunda coisa a respeito de missões. Primeiro, para o escriba, o caído era um tema a ser discutido. Segundo, para os salteadores, o caído era alguém para ser explorado e usado. Tem gente explorando pessoas. Pessoas sendo exploradas em nome da fé. Pessoas sendo saqueadas em sua espiritualidade. Escândalos sexuais terríveis, pedofilia. Temos muita coisa acontecendo, e nós estamos apenas usando a igreja para enriquecimento. Tem gente, Deus não chama vagabundo para a obra. Os pastores sérios que eu conheço, todos eles vieram de um emprego, todos eles deixaram uma vida. Deus não vai pegar aquele dorme e come, que acorda meio-dia todo dia, dorme 3 horas da manhã, não lava um prato em casa. Deus não tem compromisso com vagabundos. E outra coisa, vagabundo, segundo a Bíblia, não devia nem de comer. Quem não trabalha não come. Filho vagabundo, encostado em mãe idosa. Marido vagabundo, encostado na esposa. E vice-versa também. Deus não tem compromisso com pessoas que não se movimentam, pessoas que se acham muito. Tem gente que sobe na gilete e acha que já subiu no prédio, ganha um pouquinho mais, já fica soberbo. Uma hora Deus vai quebrar essa soberba, vai tirar esse salário. Eu quero ver o que essa pessoa vai fazer da vida. Jericó e Jerusalém, a distância entre as duas era de 27 quilômetros.
Esse homem estava vindo de Jerusalém para Jericó, ou seja, esse homem que estava espancado foi para Jerusalém para prestar o seu culto a Deus. E ele, voltando de Jerusalém, ele encontra com salteadores, encontra com bandidos, encontra com ladrões pelo caminho, porque aquele trajeto era perigoso. Era 1 quilômetro acima de Jerusalém para se chegar em Jericó, ermo, um caminho estreito, sem visão para os lados, você não conseguia enxergar devido à geografia, devido aos matos. Muitas pessoas haviam perdido a vida naquele caminho devido aos salteadores, mas era o caminho mais curto. Eu vou dar uma grande lição de Deus para nós: nunca vá por atalhos, caminho curto só leva a derrota. Vá por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o caminho de Jesus é longo, é a vida inteira. Não pode desistir, não pode olhar para trás. Aquele moço temia Deus. Ele estava voltando para Jericó e foi alcançado por bandidos. O que um ladrão quer? Roubar. Ele não importa se é pobre, se é rico, ele quer roubar. Para eles, o que valia no caído era o que ele tinha. O que valia era o roubo e não a vida. Dane-se a vida, espanca ele. Ele está resistindo, acaba com a vida dele. Mas vamos roubar. Quantos jovens estão morrendo por causa de um celular? Quantos jovens, mas é só para tomar uma cervejinha, não dá B.O. Quantos jovens estão morrendo por causa de um tênis? Quantas mulheres estão morrendo por ciúmes? Feminicídio está aumentando na nossa nação. Por eu estava estudando psicanálise, eu acompanhava alguns canais sobre suicidas e sobre um canal, o canal Imagine, de uma conterrânea nossa do Vale do Paraíba, que ela filmava placas de cemitério e contava as histórias ali. E um canal de suicida do mês de janeiro, suicida do mês de março. E eu olhava bem no olho daquelas pessoas quando passava foto. E todas elas tinham um olhar triste. Não é possível que nós não percebamos que tem alguém do nosso lado pensando em tentar contra a sua vida. Não é possível que nós não conseguimos olhar a dor do próximo, a dor do outro, e ainda dormir sossegadamente e podemos dizer, cada um com seus problemas, mas o problema do próximo é o meu problema. É igual aquela historinha da ratoeira na fazenda. Compraram uma fazenda enorme, muito antiga, muito aconchegante, mas muito antiga. Então tinha o andar de cima, era um colonial, o andar de cima, o andar de baixo. Só que tinha um buraco na parede onde um rato morava, e aquele rato saía. E a dona da casa, uma senhora muito gorda, muito obesa, com diversos problemas de saúde, ela tinha o desejo de matar aquele rato. E aquela senhorinha pediu para o marido colocar ratoeira em toda a casa. E ele fez. O rato, desesperado, correu no galinheiro e falou assim: galinha do céu, colocaram ratoeira na casa, me ajuda, o que eu faço? Ela falou assim: ratoeira, o problema é seu, nem na casa eu entro. Que você se dane. Aí ele correu lá na vaca, dona vaca do céu, eu estou perdido, colocaram ratoeira, não consigo mais, eu não sei o que eu faço, porque qualquer hora eu vou morrer. A vaca falou: olha o meu tamanho, uma ratoeira nem me machuca. O meu casco não deixa nem ela pegar no meu pé. Caçar o que fazer, rapaz. Vai procurar essa turma. Aí ele corre no porco. Seu porco, colocaram ratoeira, minha vida está em risco. O porco falou assim: o problema é seu. Sai daqui. Continuou a comer lavagem. Uma certa noite, casa escura, essa dona dormia no segundo andar e ela escutou uma ratoeira disparar lá na sala, no primeiro piso.
E desceu aquela senhorinha pela escadaria, com todas as suas dificuldades, e foi ver o rato que a ratoeira tinha pego. Só que a ratoeira pegou uma jararaca pelo rabo. A jararaca estava passando, queria que a jararaca comeria o rato. A ratoeira pegou a jararaca pelo rabo. Quando aquele chinês estava indo, passou, olhou, foi pegar sem óculos. Eu não sei que tem gente que usa óculos, acha que enxerga no escuro sem óculos. Não, se eu enxergasse no escuro, não precisava de óculos no claro. E ela vai palpando as coisas, de repente, ela chega perto da ratoeira, a jararaca vai dar um bote na perna. Só que ela tinha problema de pressão, vários problemas de saúde. Ela tinha problemas de diabetes, de isso, daquilo, daquilo outro, problemas cardíacos, pulmonares. Era um zumbi vivo. Ela estava ali só para eu contar a história para vocês. O resto não servia para mais nada. E ela continua, ela sai dali e cai na mesma hora. E ela começa a passar mal. Aí ela vai para o hospital, toma um antiofídico e volta. Só que ela não melhora. Aí o médico liga para o médico fala assim: olha, ela precisa comer uma comida leve. Faz uma canja para ela. Qual é o ingrediente principal da canja? Já era galinha. Aí ela piora e morre. Só que quando ela morre, ela está doente ainda, ela não morreu ainda, ela está entre a vida e a morte, ela não melhora, mas também não vai dessa. Aí os parentes de longe começam a vir, e vem muito parente. Eu vou fazer uma feijoada para eles. Vai embora o porco. Aí ela morre. E não só os parentes, como a cidade. Aquele homem era muito querido, a cidade veio muita gente. Só que começou, o enterro foi bem de manhã, e o povo já tinha passado o velório todo. Ninguém arredava o pé. Eu vou fazer um churrasco para alimentar esse povo. Já era vaca. Quando há uma ratoeira na fazenda, todo mundo corre perigo. Quando há alguém dentro da igreja correndo risco, todos nós corremos risco também. Quantas pessoas deixaram de vir nessa igreja por causa do testemunho de um? Quantas pessoas deixaram de vir nessa igreja porque um pisou na bola? Mas todos vocês levaram a fama, porque eu não vou naquela igreja que não tem doutrina, eu não piso naquela igreja que pode tudo, eu não vou naquela igreja de porta aberta, por causa do pecado de um, o corpo de Cristo pagou. E muitas vezes nós estamos fazendo da mesma forma, muitas vezes nós estamos agindo da mesma maneira. Nós estamos invertendo a função. O chamado missionário é uma atitude de entrega. Quem não renunciar não entra no céu. Quem não renunciar não alcança Cristo. Quem não renunciar nunca foi salvo. Quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. 3 passos: renúncia, tomar a cruz e seguir a Jesus. Não adianta ficar achando culpados, olhar, procurar erro nas pessoas para deixar de vir na igreja. Não adianta querer se eximir da sua responsabilidade. Tome a sua cruz. Não fica vendo a cruz dos outros. Não olhe para a dificuldade alheia. Tome a sua cruz e siga-me. Com chuva, com frio, com sol, de dia, de noite. Siga-me. Venha para você. Enquanto nós estamos escolhendo dias para cultuar, pessoas estão morrendo nessa cidade. E se eu e você tivemos a oportunidade de falar de Jesus para ela e não falamos, o sangue será cobrado da nossa mão. E não adianta ter uma vida certinha aqui na terra e não cumprir a ordem missionária, porque quem não faz missões nunca teve Deus em sua vida, porque Deus é missionário. Ele procurou Adão.
Jesus desse aqui do roubo, o homem caído, Jesus deixou a glória para morrer por nós, Jesus veio até o perdido. E João 3,16, porque Deus amou o mundo engloba todas as pessoas, de tal maneira para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Jesus não morreu para mim apenas, Jesus não morreu para um grupo de pessoas, Jesus morreu para o mundo todo, para que todos que o queiram alcancem a salvação e a vida eterna. Então aqui, queridos, o ferido para muito é uma oportunidade de subir. Nós vemos congressos de pastores, eu fico abismado quando eu ouço, e nós vimos um vídeo de uma suposta missionária, que quiseram dar 2.000 para ela pregar 1 hora. Quem ganha 2.000 por hora aqui? E ela disse assim: é pouco. Isso aqui não é comércio. Isso daqui nunca foi para enriquecer ninguém. Eu, 24 anos eu sou pastor, pago aluguel 24 anos. 24 anos nós nunca tivemos um carro zero para falar assim: ó, esse aqui é bom. Nós sempre tivemos problemas com o veículo. 24 anos, muitas vezes nós abríamos a despensa e só tinha o arroz e o fubá para comer. 24 anos, nós passávamos muitas vezes aquele mês de aperto, que não tinha como pagar a conta, deixava para pagar no outro mês junto com o outro, vinha cheio de juros. 24 anos de lutas e aflições. Nesses 24 anos, eu me orgulho de não ter me vendido por dinheiro nenhum na igreja, mas nesses 24 anos eu me orgulho pelos 6 pastores que fizemos, por todas as almas que batizamos, por todos os discípulos que treinamos. Nesses 24 anos nós não ganhamos na terra, mas lá no céu há um tesouro esperando por nós. Por isso ele disse: não ajunteis tesouro nessa terra, porque uma hora nós vamos embora e a luta continua. E aí, para dividir a herança, vai ter briga, vai ter confusão, vai ter egoísmo. Mas o tesouro que ajuntamos no céu é nosso, ninguém tira, ninguém toca, ninguém tasca. É lá que nós vamos, e esse tesouro é refletido em cada alma que ganhamos, em cada viciado que libertamos. Porque você fala: é Deus que liberta? Sim, é Jesus que faz a obra, mas quem liberta é você que prega o Evangelho. Jesus disse assim: no meu nome curarão enfermos. Se fosse ele dizia: eu vou curar enfermos. Ele disse: você vai curar enfermos no meu nome, você vai expulsar demônios no meu nome. O nome é dele, mas quem faz a obra é a igreja. Aí uma briga para cantar, uma briga para pregar, uma briga para isso, e o perdido morreu, e o caído indo para o inferno. Nossa amiga pastora Priscila de Itapeva, ela é da área da saúde. Pastora Priscila foi numa palestra, e a psicóloga que estava dando aquela palestra disse que quem tira a vida tenta por 19 vezes até tirar a vida. Por que ela já não tira a vida de primeira? Na verdade, ela não quer tirar a vida. Ela está chamando a atenção. Ela está dizendo: alguém olha para mim, alguém me ajuda, alguém me estenda as mãos. 19 vezes onde nós estávamos. Quando essa pessoa tentou se matar por 19 vezes, onde nós estávamos? O que de melhor estávamos fazendo? O que era mais importante fazer, a não ser levar Jesus para ela? Onde nós estávamos? Aí na 20ª ela se mata. Mas ela deu 19 sinais que ela precisava de ajuda. Mas para muito crentão, santarrão, sem vergonha, nós tivemos um irmãozinho nosso, que um dia foi batizado nessa igreja, que estava sentado nessa igreja. Ontem eu vi o TikTok, achei o TikTok dele, mostrei para o pessoal, eu vi tocando cavaquinho. Em um bar eu falei para a pastora assim: desistiram muito fácil desse menino. A igreja desistiu muito fácil desse menino. Como a igreja desistiu muito fácil dessas pessoas que outros
preferem até ignorar e sair. Irmãos, se eu sair dessa igreja para ir para outra, achando que lá é perfeito, então eu não vou para lá, porque se eu chegar eu estrago para mim. Não existe igreja perfeita. Igreja tem pessoas. Pessoas não são perfeitas. Pessoas são pragmáticas, pessoas são burocráticas, pessoas são difíceis. E quanto mais difícil a pessoa, menos ela acha que precisa mudar. Falta humildade, falta companheirismo, falta relevar situações. Vocês podem falar o que for, vocês podem chegar e falar para mim o que for. Nós vamos conversar, no outro dia acabou. Fica remoendo, guardando no coração. Vamos conversar, vamos sentar. Ah, vou sair daqui para ir para lá, porque lá é mais santo que aqui. Ah, porque não dão testemunho, mas a Bíblia diz, olha para Jesus. Está cheio de gente hoje, esperando uma palavra de salvação. As pessoas não querem Jesus, querem. Só que elas querem ouvir de alguém que foi transformado. Elas querem ouvir de alguém que foi mudado. Então, o ferido não é uma oportunidade de subir. Vamos ganhar muita gente, porque daí nós vamos ter um salarião, comprar casa na praia, comprar... Muitas pessoas pensando assim. Dentro do nosso ministério, essa viração de placa é simplesmente por algumas coisas que estão acontecendo? Não, porque se fosse assim já teriam virado há muito tempo atrás, porque essa igreja está passando por um processo em que Deus está trabalhando nela e purificando, e Deus vai purificar há muitos anos. É olho gordo, gente. Nós sabemos, uma pessoa nos disse, eu não vou pagar mais taxa, eu pego para mim o dinheiro. Mas quando tinha uma igrejinha no salão, ninguém quer mudar, ninguém queria virar a placa quando a igreja era pequena. Não importa o que aconteça dentro da igreja quadrangular, não importa o que aconteça aqui dentro, é a minha vida com Deus. Eu não vou pagar a responsabilidade do meu presidente, da minha superintendente. Cada um vai dar conta da sua vida. E nós temos uma cidade para ganhar. Amém. E essa cidade não pode ser discipulada numa igreja que apenas é bênção dentro do culto, porque tem pessoas que aqui dentro são santinhas, bonitinhas, boazinhas, mas lá fora são demônios transvestidos de crentes. Nós precisamos mudar a mentalidade desse povo. A maior oportunidade que uma pessoa pode ter dentro de um sistema ou dentro de uma igreja é a oportunidade de encontrar Jesus e ser transformada por Ele. Quantas pessoas me mandam mensagem? E não é a Leila não, a Leila vem na igreja, mas quantas pessoas me mandam mensagem? Eu mostrei para a pastora esses dias. Ora para o meu filho que está assim. Eu falei, você vai ver só um culto na igreja. Jesus curou, nunca mais voltou. Agora fica pedindo mensagem, vem para a igreja. Porque é muito fácil, vamos orar. Eu oro por nomes, às vezes tem nome de longe. Não, mas é muito cômodo colocar meu nome no caderno da oração, porque eu não tenho compromisso de estar no culto. Estou na minha sala comendo pipoca, assistindo a Copa do Mundo de clubes, mas pede para o pastor colocar meu nome na oração. Vai buscar. Vai buscar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. O perdido não é uma escada para que eu suba. Versículo 31 e 32. Olha só. Ocasionalmente descia. Ocasionalmente. Em ocasiões específicas. Não era sempre. Era ocasional. Porque senão estava ali constantemente descia. Não, ocasionalmente. Algum momento do ano, no tempo da celebração, descia pelo mesmo caminho sacerdote. E olhando, passou de largo. Versículo 32. E de igual modo também um levita. E chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Primeiro um sacerdote, depois um adorador, um levita. Para os religiosos,
O perdido é um problema a ser evitado. Não fala do perdido. Vamos buscar dentro daquela igreja. Alguém chegou em mim, alguém muito assim, de ética, e disse assim, ó, aí na sua região, tem uma igreja na cidade vizinha aí, ó, que eles não podem ver uma pessoa de talento ou um empresário, eles vêm buscar essa pessoa. Eu falei, mas vai quem quer. Vai quem quer. Se eu estou sendo bem alimentado, por que eu vou pular para outro passo? E esse negócio de Deus me coloca numa cidade, eu vou na igreja em outra cidade, eu estou menosprezando a cidade onde Deus me colocou. É nessa cidade que eu vou ver a prosperidade. É na igreja que eu vou, nessa cidade, que Deus vai honrar minha família. Tem que sair para ir para Paquimbu, para Adamantina. Ah, mas tem gente de Adamantina que vem para cá. Eu não vou lá buscar ninguém. Se eles vêm para cá porque algum defeito eles estão vendo lá. E quem vai daqui para lá deve ter algum defeito aqui. Só que às vezes a gente muda a liderança. Muda-se a liderança, mas a pessoa continua com o arcadismo na mente. E vive de passado. Para os religiosos era um problema a ser evitado. Os religiosos, tanto o sacerdote quanto o levita, viviam na igreja, viviam no templo. Ajudavam nas coisas de Deus. Praticavam ações para o divino, mas a sua prática era religiosa, limitava a 4 paredes. Os religiosos são muito bons, pregam muito no púlpito de uma igreja dentro das 4 paredes, mas não vão buscar ninguém para Jesus. Nós acabamos de receber uma carta aqui de um evento, falei para a pastora, nós não. Por que nós não vamos? Porque nós temos evento na praça. E eu prefiro, ao invés de estar num evento de uma igreja, onde vai estar cheio de crente ali dentro, eu prefiro ir na praça. Porque se Deus me der uma alma naquela praça, uma alma escutar a palavra e mudar de vida, eu já ganhei uma pedrinha no meu galardão. Tem uns baba-ovo que preferem ficar enfiado na igreja lá. Vamos louvar com os irmãos. Chama os irmãos, vamos para a rua dessa cidade. Vamos unir todas as igrejas e vamos em cada rua, bater em cada casa, anunciar: Jesus te ama, você precisa de Jesus, eu posso orar por você, eu posso interceder pela sua família. É nas casas que nós temos que ir, é nas casas que nós temos que buscar. Por isso essas casas de paz, Deus te deu uma casa, você não quer emprestar para Deus um dia da semana na sua casa, para Ele poder alcançar a sua família. Como é que Ele vai salvar a sua família? Ele não te pediu um dia, que são 8 lições cada semana numa casa. Aí hoje eu vou na casa do João, todo mundo das 8 semanas vão. Depois nós vamos na casa do Dito, o João também vem. Depois nós vamos na casa do Tonho, as 2 casas vêm, sem quebrar ciclos. Isso chama-se discipulado. Eu tenho certeza, eu estou aqui nas terças-feiras, eu vou abrir aqui a escola de discípulos. Nós vamos ter cultos, mas vão ser aulas. A mensagem vai ser aula. É um louvor, aula, treinamento. Vai diminuir o culto da terça. Porque ninguém quer ganhar o perdido. Porque ninguém quer buscar o caído. E o caído está dentro da nossa casa, comendo na nossa mesa, gritando por socorro, e nós não percebemos. Então aqui, os religiosos, eles tinham uma prática, e a prática eles achavam que Deus estava recebendo. Deus não recebe prática. A Bíblia diz que Deus não procura pessoas. Deus não procura pregadores nem cantores, Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, é como se os religiosos fossem médicos que não querem atender os doentes. Vai no médico e fala: hoje eu não estou afim de te atender não, volta para casa. Um pastor amigo meu, o pastor Adelmir, lá de São Luís do Paraitinga, ele fez uma postagem no Instagram dele. Ele foi passar por um exame médico e uma grávida, já de alguns meses, chegou 15 minutos atrasado, se eu não me engano, 15 ou 20 minutos. O médico tinha o direito de não querer atendê-la, direito dele.
Só que o médico saiu lá do consultório. Ele veio na recepção e começou a humilhar aquela mulher. Aí ele falou assim: o sangue subiu, eu entrei, comprei, fiz a minha parte de cidadão e falei para ele: você não prometeu pelos estudos salvar vidas? É assim que você trata os doentes? O médico se deu ao desplante de sair do seu gabinete, da sua sala de consulta, para discutir com uma moça grávida, que talvez não chegou a tempo porque deve ter passado mal, ou porque, sei lá, alguma coisa aconteceu, ela não ia chegar tarde na consulta que ela estava fazendo, estando ela grávida, principalmente grávida. Se ela estivesse passando mal, ela não ia atrasar, porque ela queria. Ela não tem o que fazer, vou ficar aqui até a última hora, depois eu vou. Nós estamos vendo isso acontecer. Tem pastores que não gostam de ovelhas. Então eu prefiro ficar na minha. Tem pastores enganando ovelhas. Sou muito bonzinho. Um amigo nosso falou isso para nós, né? Eu tenho dificuldade de chamar atenção, porque quando eu vou chamar a atenção de alguém, eu choro junto com ele. É um bom pastor, mas ele reconheceu que ele tem esse defeito. Não adianta eu olhar para vocês e falar: queridos, vai dar tudo certo. Vocês são lindos, nós vamos para o céu. Fiquem em paz. Jesus ama todos vocês. É claro que Ele ama. Só que amor sem correspondência não é amor. Amor precisa ser recíproco. Reciprocidade faz parte da relação. Se eu não me esforço em mudar, não adianta Jesus me amar. Eu tenho que demonstrar para Ele. Estar sentado dentro dessa igreja hoje não nos garante nada. Não nos garante vida eterna, não nos garante salvação, não nos garante... Talvez a gente morra aqui e não seja salvo. Mas o que nos garante a salvação é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como você se ama, você precisa amar o próximo. Aí eu não nasci para isso, então mude de vida. Então mude a mente. Porque o Evangelho, a Bíblia diz, ele quebra pedras. Ele destrói muralhas. O Evangelho é transformação, é metamorfose, é metanoia. O Evangelho é uma mudança radical para que eu possa alcançar alguém. E não adianta ser religioso, porque ser religioso não me garante nada. Muitos de nós que realizamos esse ofício, nós não entraremos no céu. Não entraremos no céu. Não é porque é pastor, não é porque é padre, não é porque é isso ou aquilo. Muitos não entram no céu. E se eu falo isso com uma dor no coração de muitos colegas que estão vivendo dissolutamente, quanto mais o povo. Então não basta ser religioso. E por último, versículo 35 e 36. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. Tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele diz: foi o fulano. Aí ele falou: vai e faz a mesma forma. Quarta coisa, para o samaritano, o perdido era alguém para ser amado. Olha que interessante, o samaritano era inimigo. Os judeus não se davam com os samaritanos. Ele vê um judeu caído. E quando ele olha para aquele judeu, a Bíblia diz que o coração dele se encheu de íntima compaixão. Sabe o que é uma íntima compaixão? É algo que vem lá da alma. Vocês notaram que é interessante que a gente gosta de pessoas que nunca fizeram nada por nós, mas não conseguem se aproximar de muita gente que fez muito por nós? E as pessoas que mais se aproximam da gente são aquelas que nós não fizemos nada para elas. E muitas vezes nós fazemos muito por alguém e essa pessoa não valoriza. Ele, quando olhou aquilo, ele se moveu com íntima compaixão. Ele para a sua viagem
segredo para ganhar almas: pare um tempo da sua vida. Dedique um momento a alguém. Você quer ganhar seu tio, mas nunca vai na casa do seu tio? Nunca convida ele para almoçar na sua casa? Você nunca dá um abraço? Ah, mas minha família foi criada assim. Você precisa abraçar o perdido. Eu ganhei muita gente para Jesus, que chegou na igreja assim, sem ninguém convidar. Eu estou falando, irmãos, quando a nossa luz está brilhando. A nossa igreja, no Alto da Brancal, que não foi nenhuma das maiores. No Alto da Brancal, culto, muitas vezes estava fazendo culto de batismo, chegava gente, um dia entrou um bêbado na igreja, todo urinado, sujo, e lá fazia um frio terrível. E naquele dia eu tinha batizado 5 almas, e Deus havia me dito: eu vou te dar 6 almas. Aí eu comecei a ficar preocupado, o culto acabando, eu falei assim: eu devo ter me enganado. Aí chega aquele homem, quando eu olho para ele, nós olhamos para ele e nós não vimos um bêbado, nós vimos alguém que sofria por causa do álcool. E eu olhei para ele e falei: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se você não anunciar Jesus, o pecador não pode aceitar. Você quer Jesus? Quero. Você quer ir para o céu? Quero. As águas estão aqui. Tira o sapato e vem para as águas. Aí ele hesitou, falou nada, sentou. Fomos dar a bênção apostólica, ele entrou. Eu quero passar pelo batismo, eu quero Jesus na minha vida. Nós batizamos aquele homem bêbado, demos uma camisa para ele: eu nasci de novo. Demos uma roupa para ele, acompanhamos ele. Depois ele mudou do bairro, não sei que fim deu, deve ter ido para uma igreja, a igreja maltratada. Mas pessoas pediam batismo sem ninguém trazer elas para a igreja, elas entravam na igreja. A igreja do Jardim Nova Itapeva foi a igreja em Itapeva que mais cresceu conosco, devido às células, aos treinamentos. Nós ganhávamos gente que nós nem conhecíamos. E nos nossos batismos íamos batizar 2 ou 3, batizávamos 8, 9. Quando a nossa luz brilhar, as pessoas vão chegar até Jesus. Mas tire os palavrões da boca. Tire as murmurações da boca. Quando der vontade de murmurar, cante um louvor. Quando der vontade de falar mal de alguém, agradeça ao Senhor por mais um dia de vida. Mude suas palavras. Mude seu posicionamento. Como que eu vou alcançar meu vizinho se eu vivo falando mal? Se eu vivo praguejando? Se eu vivo falando palavrões? Parece que aqui as paredes têm uma espessura menor, né? Tudo que se fala nas casas ao lado a gente escuta. Imagina que eles escutam também tudo que a gente fala. A gente tem que ter cuidado com o que fala, porque cada um vai dar conta das suas palavras no dia do juízo. Estou falando mal da minha irmã, ninguém está vendo, Deus está vendo. E Deus é um bom secretário, Ele anota tudo. Naquele dia Ele vai me mostrar as palavras que eu falei no meu quarto, na minha mesa. E Ele vai falar: é por isso que as almas não chegaram. É por isso que os perdidos não chegaram. Nós temos a péssima mania de achar que é bênção só o que nos agrada, só o que nos deixa feliz. Mas o Evangelho é: renuncie, muda de vida e transforma pessoas. Ele desce para a viagem, ele cuida do perdido no chão, do jeito que ele estava. Quer ganhar alguém para Jesus? Ame-o enquanto ele é bêbado. Ame-o enquanto ela é prostituta. Ame-o enquanto ele é drogado. Cuida dele ainda do chão. Se abaixa. Para cuidar do chão, ele precisou se abaixar, ir no nível. Ou seja, ele ficou de joelhos. Adote alguém para Jesus e ajoelhe por ele.
Cuida dele, dizendo: Senhor, eu não vou permitir que o diabo leve essa pessoa, que as drogas matem. Ó Deus, eu estou cuidando dele, estou dando os primeiros socorros. Senhor, eu estou fazendo a minha parte, eu estou deitando sobre ele azeite e vinho. Azeite e vinho, duas coisas caras, duas coisas caríssimas. Ele pega o azeite que era dele. Se ele sofresse uma picada de cobra, ou se ele se machucasse, ele jogaria azeite. Se ele sentisse alguma dor, ele tomaria aquele vinho, aquele mosto, que não é um vinho alcoólico. Se alguém quer desculpa para isso, para beber, tira o cavalinho da chuva. Jesus nunca bebeu bebida alcoólica, era bebida fermentada na fruta. Aí ele pega o vinho, ele cura as feridas uma a uma. Ele tem tempo para cuidar do perdido. Nós somos egoístas, nós só pensamos na nossa família, nós só pensamos nos nossos negócios, nós só pensamos no nosso dinheiro. Enquanto isso tem gente precisando de ajuda. Tira a visão do que já está salvo e começa a investir naquele que está caído. Gaste tempo com o perdido. Depois ele pega o perdido. Eu não sei como. Ele colocou no animal que ele carregava. Provavelmente de barriga, né? Para ficar mais seguro. Só que ele trazia carga no animal. Ele teve que tirar algumas cargas, algumas coisas preciosas e deixar pelo caminho para poder levar o perdido à hospedaria. E ele vai a pé, não sei quantos quilômetros, puxando aquele perdido, porque ele disse: eu preciso salvar Moisés, eu preciso salvar esse homem. Eu assisti o filme Até o Último Homem, e quando ele subia a montanha na guerra, um jovem que não queria pegar em armas, ele fazia uma oração: me ajuda a salvar mais um, me ajuda a salvar mais um, me ajuda a salvar mais um. Como que eu posso pedir para ajudar a salvar mais um se eu não salvei ninguém? Me ajuda a salvar mais um. Aí ele chega na hospedaria e ele tira tudo que ele tinha. Bom, nós choramos às vezes para ofertar R$2 no culto de missões, que vai abençoar a obra missionária, que vai alcançar, porque eu tenho um amigo, eu não posso falar o nome dele, ele está no Sudeste Asiático. Quando ele vem para o Brasil em seminário de missões, eles usam máscara, porque eles correm risco de vida todos os dias, ele, a esposa e a filha. Lá não tem igreja para pregar o Evangelho. Para ir para missões tem que ter uma profissão. Eu poderia ir hoje. Poderia ir hoje tanto pela psicanálise como pela contabilidade. Eu poderia ir trabalhar na área contábil e fazer um projeto social. Ele faz um projeto com crianças. Mas lá não pode sair lendo a Bíblia. Lá não pode dizer para a criança. Ele tem que tomar cuidado, porque a criança vai contar para os pais o que ela escutou. Então ele tem que saber como pregar. Quem faz obra missionária é muito inteligente. Mas esse menino, meu conterrâneo, ele corre risco de vida todos os dias. Esses lugares vazios, ninguém corre risco se vier para a igreja. Ninguém vai entrar com a metralhadora aqui. Mas eu prefiro não vir, porque acho que vai chover, porque acho que eu vou ficar doente, porque eu acho que eu não estou bem. A China era como o Brasil. Tinha uma liberdade religiosa. Até que a China passou por uma grande fome. A nossa fundadora esteve lá, ela viu pessoas brigando por um verme. Por isso que a China come de tudo hoje. Ela passou por aquela grande fome. E começou a levantar uma grande perseguição à igreja. Que a igreja acorde antes que Deus permita isso no Brasil. Quando você quiser vir para a igreja e não puder. Um grande estrago que o diabo conseguiu fazer na pandemia. Que as pessoas acreditassem que elas não precisam mais de igreja. O governo está querendo colocar uma lei que a gente vai ter que pregar só o que eles quiserem, né? Está na Câmara já. Para pregar, vai ter que mandar para eles aprovar e você pregar. Toma cuidado, igreja. Porque vai chegar um dia que nós vamos querer estar aqui e não vamos poder, porque não vamos deixar. Então aproveite os dias de liberdade.
Aproveite os dias de liberdade. Porque vai chegar uma hora que nós vamos querer alguém que ore pela dor. Porque eu não entendo a igreja. Eu não vim na igreja porque eu estou com dor. Mas Jesus não cura. É doente que eu tenho que vir para ser curado. Se a Carla não viesse para a igreja naquele culto, ela não seria curada do câncer que Deus a curou. Se a Cidinha não tivesse ido no culto naquele dia, ela nunca teria o Miguel, porque ela era estéril e o Marcelo também. Se o pastor Givanildo não tivesse ido na igreja naquele dia que ele foi no médico, porque eles queriam fazer procriação in vitro e tinham gastado tudo que tinham. E na última sessão, o médico chamou os dois e disse: é impossível vocês engravidarem, porque não tem o que fazer. Aí eles saem do médico, chegam no culto, eu estava terminando de pregar. Eles chegaram no culto, sentaram lá no fundo, eu não os conhecia, o Espírito Santo conhecia. E naquele culto o Espírito Santo falou: para, chama aquele casal aqui. Fala para eles o seguinte: eles estão muito decepcionados, eles estão muito tristes hoje, mas por eles estarem aqui, não terem ido embora para casa, ela vai engravidar. Aí eles começaram a chorar, porque eles não tinham contado para ninguém. E o Espírito Santo disse no meu ouvido: fala para ele que a próxima vez que você voltar aqui, ou ela vai estar grávida, ou ela vai estar segurando a criança. Olha a responsabilidade. Já pensou se eu voltasse outra vez e ela não tivesse grávida? Mas se é o Espírito Santo que falou, ele que arca com a responsabilidade. Próxima vez que eu voltar aqui, você vai estar grávida, ou a criança vai ter nascido. Demorou 1 ano e alguns meses para eu voltar naquela igreja. Quando eu voltei, alguém tocou no meu ombro e disse: pastor, lembra de nós? Falei assim: olha, desculpe, querida, conheço pouca gente nessa igreja, não estou lembrado. No último culto que o senhor esteve aqui, nós tínhamos ido para uma sessão para tentar uma fertilização. Nós gastamos tudo que nós tínhamos. E naquele dia, a resposta foi: vocês nunca vão ser pais. Pastor, nós não sabíamos o que fazer naquele dia. Nós éramos aqui na igreja, nós somos líderes, e eu falei: eu vou para a igreja. E nós chegamos arrasados na igreja, no final da sua pregação. E o Espírito Santo, aquela noite, nos levou à frente daquele altar. E o Senhor disse que a próxima vez que estivesse aqui, ou eu estaria grávida, ou eu estaria com a criança. Foi 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses depois. Aí eu falei assim comigo: pergunta ou não pergunta? Eu vou perguntar. Então, está grávida? Ou não? Meu filho está ali. E eles se tornaram pastores daquela igreja. Glória a Deus. Se nós não estivermos dispostos a pagar um preço, o perdido não vai estar na igreja, porque quem vai cuidar dele? Eu tive que sair da minha igreja para pregar naquela igreja, para Deus poder abençoar aquela família que nunca teria filhos. A palavra do médico não é a última palavra. A palavra do advogado não é a última palavra. Desde que você ame o perdido acima da sua própria vida. Desde que você deseja alcançar alguém. E nesta noite, nesse culto de missões, você vai orar, vai pensar em alguém. E daqui a pouco vai trazer a sua oferta pensando nessa vida. E você vai fazer um propósito com Deus. Eu vou orar, Pai. Todos os dias eu vou orar 15 minutos para que o Senhor salve essa pessoa. E enquanto o Senhor não salvar essa pessoa, eu não vou parar de orar por ela. Vai abrir uma janela no mundo espiritual, onde Deus vai libertar aquela pessoa, seja ela quem for, esteja ela onde estiver. Ah, mas esse não tem jeito. São esses que Deus salva. São esses que Deus liberta quando alguém se coloca de joelhos. Terça-feira nós estamos numa campanha: por esta causa me coloco de joelhos. Meu irmão, precisa vir, precisa orar, é por essa causa. Se eu não me colocar de joelhos por uma causa, Deus não vai curar, Deus não vai libertar, Deus não vai fazer a obra. Na quinta-feira nós estamos renovando o nosso projeto de vida lá, os materiais ali.
Na quinta mudou um pouco de tempo, alguns que pegaram o material nem estiveram aqui. Eu fui claro, quem pegar não falte. Se eu não obedeço simples coisas, eu não posso querer que Deus faça muito para mim. Ó, por favor, não coma nada dentro da igreja, eu vou e como. Ó, não, quer água, levanta a mão, traz uma garrafinha. Aí eu vou toda hora lá. Eu estou obedecendo? Simples obediência fazem grandes resultados. Simples obediência, não precisa falar duas vezes. É se colocar à disposição da obediência. Foi na terça-feira passada, veio uma moça na igreja. E daqui eu só olhava assim. Ela, Tânia, aí eu falei assim, Deus não tem WhatsApp. Meio da pregação assim, foi um toque. Deus não tem WhatsApp. Ela percebeu, colocou no bolso. Mas precisava, será que a gente vai ter que colocar na hora da pregação, não use celular? Quantas vezes já foi falado isso aqui? Aí eu quero que Deus faça o impossível, mas eu não quero fazer o simples. Sem obediência, não tem bênção. Então você vai pensar em alguém, a pessoa mais difícil que você conhece. Você vai orar por ela até um outro culto de missões. E você não vai convidar essa pessoa. No culto de missões você vai lá na casa dela e vai dizer assim, hoje você vai na igreja. E a pessoa vai se espantar com a sua ousadia e ela vai estar contigo aqui na igreja. Hoje nós estamos pregando para os crentes acordarem. Mas no domingo que vem nós vamos pregar o valor de uma alma para Deus. Aí muitas pessoas aqui vão aceitar Jesus como Salvador. Eu dizia do Cezinho, é lógico que eu acredito que ele se reconciliou. Porque ele teve tempo para isso. É lógico que eu acredito que ele está salvo. Eu não posso afirmar nada. Eu não posso afirmar. Se hoje eu for, a pastora não pode afirmar que eu estou salvo. A nossa vida é nós e Deus, é uma intimidade. Mas eu tenho paz quando eu olhei para o rosto dele, naquele caixão, que eu vi a serenidade do rosto dele, eu disse para mim mesmo, ele está salvo. Mas precisou chegar na beira da morte para isso. Por que nós não fomos buscá-lo enquanto ele estava desviado? Mas ele é cabeça fraca. Ué, não é na mente a batalha espiritual? Jesus é cabeça forte. Tem pessoas que não eram nem para ter saído daqui. Esses instrumentos vão ficar vazios até que elas voltem. Aí vão para outra igreja, vão para outro lugar, sentar no banco. Alguém que tem talento está perdendo tempo. Aquela guitarra está esperando o guitarrista, que não era nem para ter saído. Essa bateria está esperando o baterista, que não era para ter saído. O teclado está esperando o tecladista. Esses instrumentos só estão aguardando o retorno dos tronos. Mas eles estão na igreja. Mas eles saíram do propósito de Deus para a vida deles. E as coisas só vão entrar na ordem mesmo quando eles voltarem. Porque Deus não os mandou sair. Eles tinham que continuar e orar pela igreja. Como eu disse, acho que foi com a irmã Inês que estava conversando, eu falei assim, eu estou orando pela quadrangular. Limpa essa igreja. Abençoa essa igreja. Se eu estiver atrapalhando essa igreja, me remova. Mas essa igreja veio do teu coração. Senhor, eu vou ficar aqui, eu vou orar até que as pessoas na internet comecem a ouvir. A igreja quadrangular foi renovada por Deus em sua santidade. Estou criticando, não estou dizendo nada, eu estou dizendo, eu não vou abandonar a minha igreja. Eu não vou abandonar os meus pastores. Porque todo mundo precisa de alguém orando por eles. Nesse culto de missões, pense bem. O que é o perdido para você? Um tema para ser discutido? Alguém para ser explorado e usado? Um problema a ser evitado? Ou alguém que precisa ser amado? E faça o mesmo com o seu próximo. Faça o mesmo com o seu próximo. Nós damos muita atenção, às vezes, não presta atenção.
Você está tentando ajudar muita gente e está sofrendo por isso, porque Deus não quer que você ajude. Tem hora que a gente se intromete no trabalhar de Deus e pagamos um preço por isso. Eu disse para a pastora, eu não ajudo. Igual a minha filha, a Flávia nos ajudou muito. A Flávia começou a passar por umas lutas terríveis. Porque não era para a Flávia nos ajudar, Deus estava nos mostrando algo para que nós viéssemos para cá. Mas como ela nos ajudou muito, ela passou na luta e continuou ajudando. Não estou falando do dízimo que ela devolvia, do que ela fazia fora isso. Às vezes nós estamos preocupados demais com uma pessoa. E esquecendo-nos de que, na mão de Deus, tudo se resolve. Na mão de Deus, tudo se transforma. Amém? Então guarde essa palavra. Deus abençoe quem está